Salve, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus, meus irmãos, por mais uma oportunidade. Estamos na presença dEle. Glorifico a Deus, primeiramente, por mais um dia de vida, a qual Ele tem me proporcionado. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa, da minha filha, pela vida também do Robert, do Davidson, que acompanhou a gente. Agradeço também a vida do anjo dessa igreja, o pastor Nelson, esse homem de Deus, ao qual amamos tanto. A vida também do nosso irmão evangelista Aloísio, esse grande amigo. Também a toda a sua família, a qual temos grande carinho e respeito. E a esse ministério, a qual temos como a nossa segunda casa. Sem delongas, meus irmãos, estava pela madrugada tentando dormir e Deus não deixou dormir. Ele me levou a uma mensagem a qual eu creio que mesmo que 2 pessoas receber, já vai ser o suficiente. Estamos no 4º dia da campanha, é isso? 4º dia, né? A qual o tema é busque e terá resposta, né? Deus me levou a uma mensagem que está lá no livro de Juízes. Livro de Juízes, o 7º livro da Bíblia, capítulo de número 11. Vamos estar lendo apenas o verso de número 1. Eu creio que antes, no final desse culto, vidas vão sair edificadas pelo poder de Deus. Livro de Juízes, capítulo de número 11, apenas o verso 1 que diz assim: E era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Amém? Posso se assentar glorificando ao nosso Deus, que Ele é bom. Irmãos, vemos aqui uma passagem, acredito, conhecida para muitos, mas desconhecida para outros. Mas uma mensagem a qual vamos falar a respeito desse livro, que é o livro de Juízes, onde a Bíblia vai falar que esse período foi um período onde não tinha a manifestação de nenhum dos profetas. A Bíblia fala que então Deus acabou determinando, levantando juízes para que servissem como líderes e até mesmo conselheiros. A Bíblia fala então a respeito deste homem, a qual falei para os irmãos prestarem bastante atenção nesse verso 1 ao qual acabamos de ler. A Bíblia fala que então existia um homem chamado Jefité. O que chama muita atenção é que a Bíblia vai dizer, o escritor deixa muito bem claro, que Jefité ele era filho de uma prostituta, mas porém ele era filho de Gileade. Ele poderia ser filho de qualquer uma, só que o teu pai era um homem bastante respeitado, um homem de nome. A Bíblia vai dizer então, meus queridos, que então a Jefité pode até mesmo se dizer que para os olhos da sociedade ele foi um acidente de percurso, ou até mesmo dizer que o teu pai acabou tendo um relacionamento extraconjugal com uma pessoa fora do seu casamento e ainda sendo uma prostituta. Só que aí a Bíblia vai dizer que a esposa de seu pai acabou gerando filhos. E os meus irmãos de Jefité acabaram crescendo. A história vai dizer que quando Jefité acaba completando pelo menos 17 anos de idade, o seu pai Gileade veio a falecer. E pelo correto, até mesmo pela lei, a Bíblia vai falar que o correto é o primogênito herdar a herança de seu pai. E o correto era Jefité acabar herdando a herança de seu pai. Só que aí a Bíblia vai dizer que os seus meios irmãos acabam olhando para Jefité e dizendo assim: olha, Jefité, você não tem direito nenhum de herdar nada aqui da casa de nosso pai,
porque você é filho de uma prostituta. Você nem deveria nem existir, para falar a verdade. E uma das coisas, meus irmãos, que mais dói, que nenhum ser humano gosta de passar, é sofrer a rejeição. E sem sombra de dúvida, a maior rejeição que a gente poderia sofrer é dentro da nossa casa, é dentro da nossa família. Jefité poderia muito bem usar a lei a favor dele, de dizer: olha, eu sou primogênito, o meu pai veio a falecer e eu tenho direito de herdar tudo aquilo do meu pai. Só que a Bíblia vai dizer que ele aceita as palavras dos seus irmãos e acaba indo embora, saindo de Gileade, que era a terra onde ele estava, e acaba indo para Tobi. Imagina comigo, Jefité tinha tudo para blasfemar contra Deus. Jefité tinha tudo para jogar Deus numa parede, para dizer: Deus, você está vendo? Até mesmo a minha família me desprezou. Até aqueles que diziam que poderiam falar palavras positivas a respeito de mim, falaram que eu não sou ninguém. Quem não já passou por um período desse, meus irmãos, de você ouvir palavras negativas de pessoas que deveriam ser a sua motivação? Jefité agora, ele está indo para Tobi, e ele acaba muitas vezes indo amargurado, entristecido. Por quê? Porque ele acabou deixando os seus sonhos, acabou deixando todos os seus projetos, uma vida que ele estava apenas iniciando. Só que por palavras negativas, ele acaba indo embora. E a Bíblia vai dizer que ele então acaba chegando em Tobi. E quando ele chega em Tobi, a Bíblia vai dizer que então ele acaba conhecendo grupos de homens levianos, e aonde ele acaba descobrindo o dom a qual Deus havia dado para ele desde o dia que ele havia nascido, que era o dom de liderar. Mesmo que na sua família ele havia sido rejeitado, mas aquele que nasce para ser cabeça, ele sempre vai ser cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Só que aí a Bíblia vai dizer que Jefité, ele está em Tobi. Ele acaba então tomando conta, liderando estes homens, a qual esses homens acabam se tornando homens corajosos. E a Bíblia vai dizer que Deus, presta atenção, Deus acaba levantando os filhos de Amon. Para quem não se lembra quem são os filhos de Amon, os filhos de Amon fazem parte da descendência da filha mais nova de Ló. Para quem não se lembra dessa história, a Bíblia vai dizer que as próprias filhas, as duas, a mais velha e a mais nova, acabam se deitando com o próprio pai, para que a descendência acabasse continuando. Então os filhos de Amon, os amomitas, fazem parte da descendência da filha mais nova de Ló. E a Bíblia vai dizer que então Deus acaba levantando os filhos de Amon contra Israel. E quando Deus acaba levantando, para vocês entenderem, os filhos de Amon nunca haviam perdido uma guerra. Eles tinham uma agressividade tão grande com seus adversários. A Bíblia vai dizer que eles arrancavam os olhos de quem eles iriam atacar. A Bíblia vai dizer que quando os anomitas iriam atacar as mulheres grávidas, eles arrancavam vivo os bebês dentro da barriga delas. Tão grande era a agressividade que tinha os amomitas. E a Bíblia vai dizer que agora Israel, o povo da terra de Gileade, está passando por um momento de apuro. Enquanto eles estão passando um momento de apuro, a Bíblia vai dizer que Jefité, lá em Tobi, ele começa a ficar conhecido. Por quê? Eu falei para os irmãos prestarem atenção no primeiro verso, que a Bíblia vai dizer que ele era filho de uma prostituta, só que ele também era filho de Gileade.
E a Bíblia vai dizer que o nome de Jefité começou a soar, porque todo mundo começou a ficar sabendo que ele, ainda de ser um líder, ele estava na frente de homens que tinham coragem. E a Bíblia vai dizer que os homens da terra de Gileade estavam com medo, porque eles não tinham nenhuma pessoa, não tinham homens corajosos para duelarem ou até mesmo para tentar negociar com os filhos de Amon. Então o povo de Israel estava amedrontado. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que chega a notícia até os anciões de Gileade que Jefité está lá em Tobi, aquele que eles haviam desprezado. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando os anciões chegam até Tobi, eles acabam se encontrando com Jefité. E aqui eu começo a pregar. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando os anciões chegam até Jefité, eles estão passando por um momento difícil. Por quê? Como eu já mencionei, eles não têm nenhum exército corajoso, eles não têm nenhum líder a quem pode estar na frente do povo. Então eles acabam vendo em Jefité que ele é o único que pode estar nesta direção. E a Bíblia vai dizer então, meus irmãos, que os anciões acabam olhando para Jefité, dizendo: Jefité, estamos passando por um momento difícil. Acabou se levantando os filhos de Amon, e a gente não tem ninguém que pode ser o nosso líder, e também a gente não tem nenhum homens corajosos. E a gente ficou sabendo que você está tendo uma fama bastante conhecida aqui. Aleluia. Só o que me chama a atenção, meus irmãos, é que Jefité olha para os anciões de Gileade, e entre os anciões de Gileade estavam os seus irmãos. E Jefité, ele olha nos olhares dele e diz: não foi vocês que me chutaram e me expulsaram da casa de meu pai? Agora que a situação apertou para você, agora vocês lembraram de mim. E quando Deus ministrava essa mensagem no meu coração pela madrugada, Ele falou para mim: filho, fala para pessoas que vão estiver naquele lugar, que ficam olhando para o relógio, e o relógio está escrito à espera de um perdão. Tem pessoas que entraram por este lugar esperando perdão de pessoas que jogaram palavras negativas contra a sua vida. Só que Deus estava falando para o meu coração pela madrugada, para dizer para pessoas que estão aqui e pessoas que também estão em seus lares, para dizer: eu, Deus, da mesma forma que fiz com o meu povo, eu vou apertar a situação daqueles que te machucaram. E você está dizendo: meu irmão, diácono, eu não estou entendendo. Deus está me falando, aquelas pessoas que jogaram palavras negativas, que quase mataram a tua alma, e você fala: Deus, até quando eu vou receber uma mensagem dessa pessoa? Até quando essa pessoa vai bater na minha porta pedindo perdão? E Deus está falando: eu vou apertar a situação para essa pessoa, e ela vai reconhecer. Eu estou arrepiado. Vai reconhecer que você vai ser o único que pode ajudar. E se prepare para a novidade que vai acontecer. Tem crente que vai tomar susto daquela pessoa que te machucou, e você vai olhar: é, Deus, eu tenho que ajudar, e tu vai ajudar, porque é Deus que vai estar trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jefité fala: não é vocês que acabaram chutando eu da casa de meu pai, agora vocês querem a minha ajuda. E a Bíblia vai dizer então, meus irmãos, que, como eu já mencionei, entre os anciões estavam os irmãos de Jefité. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que eles vieram
implorar, pedindo perdão para Jefité. E a Bíblia vai dizer então, meus irmãos, que Jefité, ele fala assim: olha, se eu entrar nessa peleja, eu só vou entrar com uma condição: se eu entrar como cabeça nessa luta. Sabe o que isso está dizendo? Pessoas que entraram aqui, pastor Nelson, humilhado, ao ponto de você estar em Tobi, só que o teu lugar não é Tobi, foi lá em Gileade, aonde tu tinha sido humilhado, e Deus está dizendo: eu vou fazer você voltar para Gileade, que sairá o teu lugar de honra, será um lugar aonde você vai dar a volta por cima. E eu vejo Deus aqui levantando pessoas que vai ter a escolha para dizer: Deus, eu só vou se for da meu jeito. E Deus fala: vai que eu estou contigo, vai que eu vou te exaltar, vai que eu vou te levantar. E a Bíblia vai dizer então, meus irmãos, que Jefité então ele decide: eu só vou se eu for como cabeça. A Bíblia vai dizer então que os seus irmãos estavam presentes. E quantos de nós, quando olha para aquela pessoa que acabou nos machucando e dizendo: Deus, como pode essa pessoa ser tantamente abençoada e eu que sou teu servo ser tão humilhado desse jeito? E Deus me falava na madrugada dizendo assim: olha, eu vou dar vida longa para os teus inimigos. E você está pensando: mas como assim dar vida longa para os meus inimigos? Porque eles mesmos vão estar contigo no momento de exaltação da tua vida. Porque Deus me fala, Ele vai exaltar pessoas aqui que vieram por esse lugar, nesse quarto dia. Você pode até ter falado: eu vim porque é hora marcada, eu vim porque é só um culto, ou porque eu tenho que ser fiel à campanha. Só que Deus está dizendo no meu coração: eu vou reverter quadro de crentes nessa noite. E para dizer da mesma forma que eu fiz com Jefité, vai ter honra nesse lugar. Se prepare, pastor Nelson, na tua vida o teu momento de exaltação ainda vai ser maior. Aqueles que te humilhou vai ter que contemplar o que Deus vai fazer na tua vida, homem. E para pessoas que estão aqui, calma, vai vir o perdão, vai vir o perdão. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que então Jefité acaba levando os homens levianos junto com ele, porque sabia do que Deus já estava realizando para a sua vida. E a Bíblia vai dizer então que ele ia falar assim: pai, me dá condições para que eu possa vencer. E aonde ele começa a orar, dizendo para Deus: esteja conosco nessa peleja, faça com que a gente vence, porque sabemos que o adversário lá do outro lado, ele é muito grande. E muitas vezes, meus irmãos, quando a gente olha para o tamanho do problema, a gente muitas vezes duvida até do tamanho de Deus. Só que Deus está falando para a Cris aqui nessa noite, que por um certo momento da sua vida, Deus disse: eu estou contigo. Para que vai desistir? Porque você vai largar a peleja. E Deus está dizendo: olha, sabe o poder da oração que ainda tem? Reconhece o poder que tu tem, crente. Se tu soubesse o que eu estou vendo hoje com os olhos da fé, eu vejo um grande laço que estava enrolado para vidas que estavam aqui, e eu vejo Deus desenrolando totalmente esses laços para dizer: eu vou exaltar crente que entrou desacreditado, pessoas que deixaram o seu lar dizendo: pai, só o Senhor sabe o estado que eu estou. E Deus fala: vai ter exaltação.
vai ter. Eu posso ver, meus irmãos, e Deus vai realizar algo lindo neste lugar, porque eu vejo pessoas que entraram aqui humilhado. Como eu falei, Deus, se for só para 2 pessoas receber, para mim já vai ser o suficiente, porque eu sei, pastor Nelson, que até o final desta campanha, vidas vão contemplar a mudança que Deus fez no meio da família, no meio do trabalho. A perseguição está grande, está sendo injustiçado, mas calma, vai vir honra, vai vir honra, vai vir honra, vai vir honra, vai vir honra. Astebio da labadai, subianda labadai, ebia sol ecobanácia. Astebia labadai, ebia sol ecobanai. Astebia labadai. Deus Todo-Poderoso, eu vejo Deus quebrando o laço, e Ele está nessa peleja, mulher. Para que tu vai desistir? Porque você vai desistir por causa de palavras, vai desistir, vai largar o teu chamado por causa de pessoas que querem ver a tua derrota. Só que Deus fala: o mundo dá volta, porque aquele que está embaixo vai ser exaltado. Ah, meu Deus, obrigado, Pai. E a Bíblia vai dizer que ele faz um voto perante a Deus, dizendo assim: Pai, eu te prometo que nesse voto, se tu der permissão da gente vencer essa batalha, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa será o sacrifício do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus acaba concedendo a vitória para Jefité e o povo de Israel. Mas ele também, meus irmãos, ele foi obediente. Sabemos que palavras negativas chegam a nos machucar ao ponto da gente querer desistir, mas Deus está dizendo: acalma o teu coração, porque vai vir sim o pedido de perdão. Pessoas que injustiçaram tão grande, ao ponto de falar assim: Pai, até quando as pessoas vão olhar para mim diferente? Até quando as pessoas olham para minha vida e sabem que eu sirvo ao Senhor? As pessoas sabem que Tu é um Deus grande, só que as pessoas sabem que muitas vezes a minha casa está desse jeito, a minha família está desse jeito. Só que Deus fala: acalma o teu coração, eu tenho visto tudo. O choro, meus irmãos, está já cessando. Vai vir ter um momento de alegria, momento de exaltação. Aqueles que te humilharam vão ter que estar contigo na mesa, vai comer do mesmo, vai compartilhar contigo, porque você vai dizer: eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e tu vai ser exaltado. E Deus vai levantar, Deus vai exaltar. E eu vejo vidas aqui sendo alcançadas, entendendo o que Deus vai fazer. Mas eu só falo: acalma o teu coração, acalma, porque o intuito desta campanha é falar a respeito da oração. E você não pode desistir. Todos nós aqui passamos por momentos de altos e baixos, mas você também não pode deixar que a situação da sua vida fique do jeito que está. Você não pode cruzar os braços dizendo assim: eu vou deixar assim. Porque Jefité, ele poderia carregar consigo mesmo até o dia da sua morte: se minha família vê que eu não sou ninguém, eu também acho que eu não sou ninguém. Ele poderia muito bem, como eu já mencionei, jogar Deus contra a parede para falar: Pai, do que adianta servir ao Senhor? Do que adianta fazer as coisas corretas, se até mesmo aqueles que estão no meu lado me desprezam? Só que Deus fala: acalma, porque eu vejo pessoas aqui muitas vezes desesperadas em situações da sua vida, perguntando para Deus: Deus, me dá estratégia. E Deus está dizendo: a estratégia eu já disse, só falta você agir. E quando você começar a agir, aí eu vou trabalhar. Às vezes a gente
crente, meus irmãos, é igual aquele paralítico que está na beira do tanque durante 38 anos, muitas vezes de uma ida de vindas e vindas no tanque. Aquele paralítico muitas vezes parece nós nos dias de hoje. A gente vem para a casa do Senhor todos os dias, a nossa vida permanece do mesmo jeito, só que aí a Bíblia vai dizer que Jesus, sabendo da situação, só fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? E muitas vezes, meus irmãos, o paralítico parece nós. Do lugar de a gente falar assim: Deus, resolve o meu problema, muitas vezes a gente fala assim: mas Pai, toda vez quando eu tento, vem alguém e antecipa. E Deus está dizendo para vocês aqui nessa noite, para nós: para de olhar por tamanho do problema. Eu já te fiz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Fala assim: Deus, muda a minha vida, renova o meu casamento, sara a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele não quer que a gente seja que nem um paralítico, fica durante 38 anos procurando uma cura. Então, meus irmãos, saiba do poder que tem nas suas mãos. O crente tem que reconhecer o poder que tem a sua voz. A oração do crente é a maior ferramenta que a gente tem. E muitos de nós têm silenciado durante os problemas. Então, todos nós aqui, muitas vezes, quando olhamos para Jefté, a gente tem uma vida, uma história semelhante a dele. Porque quantos de nós aqui teve também já esses momentos de sermos humilhados, só que vai ter também um momento de exaltação. Amém? Quantos receberam essa palavra nessa noite? E eu vejo Deus, meus irmãos, realizando algo sobrenatural neste lugar. E vai ter novidade. Recebe também, pastor Nelson, o que Deus vai fazer na tua vida, homem de Deus. Eu agradeço, meus irmãos, a oportunidade e as falas de Deus essa noite.